Com 350 milhões de pessoas afetadas no mundo inteiro, a depressão é real e é um problema de saúde pública global. Mas como que é dentro da cabeça de uma pessoa com depressão? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Existe alguma base científica, alguma explicação para essa tristeza profunda que acomete essas pessoas? A depressão costumava ser descrita no passado como uma desordem química no cérebro. Cientistas acreditavam que a causa era uma deficiência no neurotransmissor chamado serotonina, uma substância que está associada ao bem-estar e ao prazer. A única prova que nós temos disso é que pessoas que foram tratadas com reposição de serotonina apresentavam melhoras dos sintomas de depressão. Mas embora esses neurotransmissores estejam certamente implicados na gênese da depressão, eles não são suficientes para descrever algo tão complexo como a depressão. Estudos recentes descobriram que tanto o crescimento de neurônios como as conexões cerebrais podem desempenhar um papel fundamental na gênese da depressão. Vejamos o cérebro de uma pessoa deprimida. Estudos mostram que o hipocampo dessa pessoa, que é uma pequena região dentro do nosso cérebro, normalmente está muito diminuída em pessoas com depressão. Outras áreas do cérebro também são afetadas, mas essa região é especificamente relacionada com as emoções e a memória. E quanto mais deprimido você estiver, menor vai ser o seu hipocampo, porque os neurônios e as conexões entre eles se quebram. Um grande desencadeador da morte dos neurônios nessa área do cérebro é justamente o estresse. Em contrapartida a isso, estudos mostraram que quando o humor melhora, essa área do cérebro sofre uma regeneração, com a formação de novos neurônios e aumento das conexões cerebrais. Curiosamente, muitos medicamentos modernos, incluindo aqueles que aumentam os níveis de serotonina, mostraram-se também eficazes no crescimento de novas células cerebrais e aumento das conexões entre elas. É provavelmente por isso que esses medicamentos à base de serotonina ajudam os pacientes com depressão, mas não pelos motivos que acreditávamos anteriormente. Em vez disso, eles promovem a liberação de mediadores químicos que promovem a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Agora, com esse conhecimento, muitos cientistas já acreditam que a gente deve dirigir o nosso foco para medicamentos que atuem na neurogênese, nessa formação de novos neurônios. Mas além disso, além dos neurônios, das substâncias químicas, que são fatores diretos, também temos os fatores indiretos, como a genética, por exemplo. Um estudo específico mostrou que um gene associado ao transporte de serotonina aumentou muito a suscetibilidade à depressão. Cada indivíduo tem duas cópias do gene, uma que vem do pai e outra que vem da mãe. Esse gene pode ser curto ou ele pode ser longo. Depois de estudar 800 jovens adultos no período de 5 anos, estudos revelaram que 33% dos jovens com a versão curta se tornaram deprimidos depois de algum fator estressante durante a vida. Pessoas com duas cópias do gene curto foram ainda mais gravemente afetadas. Por outro lado, aquelas pessoas com a cópia do gene longo são significativamente menos propensas a desenvolver depressão mesmo após passar pelo mesmo nível de estresse. Muitos outros genes que também aumentam a probabilidade de desenvolver a depressão também foram encontrados. Isso faz sentido se a gente considerar que tem estudos que mostram que em gêmeos, se um desenvolve depressão, o outro tem 80% de chance de desenvolvê-la também. Então, embora a verdadeira causa da depressão ainda não tenha sido descoberta, é importante a gente entender que ela é uma doença com fatores biológicos e psicológicos. Não é, de maneira nenhuma, uma simples fraqueza daquela pessoa afetada que você possa simplesmente dizer: poxa, vejo o lado bom da vida e as coisas simplesmente vão melhorar como se nada tivesse acontecendo. Assim como acontece com doenças cardíacas ou com cânceres, é importante que o tema seja abordado e seja entendido para que seja feita uma investigação do quadro. Então, se você ou alguém da sua família apresenta sinais ou sintomas de depressão, procurem ajuda imediatamente, pois a depressão pode levar a sintomas físicos e até a morte em casos extremos de suicídio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.